Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Antes de nós lermos o texto e irmos para a palavra, eu queria só, na verdade, já foi dito aqui, mas eu queria só falar de novo, né? Não sei se é dessa forma, né? Mas me expressar novamente. Porque o Ricardo, ele chamou a nossa atenção, Rafa, para uma coisa muito importante, né? Se a gente soubesse quem é Deus, né? Acho que muita coisa seria diferente, né? Se a gente tivesse essa certeza, de fato, de quem Deus é, rapaz, o mundo acho que estaria de uma forma totalmente diferente, né? Mas a gente vai aprendendo e refletindo sobre essas questões, mas bem impactante é a palavra que eu consigo achar agora para aquilo que o Ricardo chamou a nossa atenção, né? Amém. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Antes da gente continuar lendo, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Deus é muito bom, né? Ó, o ser humano está irritado e Deus vai perguntar: por que você está irritado? Deus é bom, né, mano? Que legal, né? Vocês já repararam isso? Deus soberano. Por que você está assim, chateado? Coisa boa, né, Ana, ter esse paizão assim, né? Pergunta, né? Vamos continuar, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E assim você tem um relato do primeiro homicídio da humanidade. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado pela vida da irmã Leia, que já orou pela minha vida. Eu te peço ainda, Deus, toma o nosso coração em tuas mãos, que possamos, em nome de Jesus, Pai, aprender com a tua palavra. Corrija-nos, Senhor, da maneira que o Senhor quer, trabalha em nós da tua maneira, que em nome de Jesus, como foi cantado aqui, ó Deus, que eu venha diminuir muita coisa, e que o Senhor possa crescer, porque eu creio que a tua presença já está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu irmão e minha irmã, por gentileza. Irmãos e irmãs, como sabemos, estamos diante de um texto que ele fecha, Maurício, um bloco de questões, né? Você tem lá Gênesis 1 e 2 ali até a sua metade, Rafa, o relato da criação, Deus, né, a narrativa da criação, Larissa, Deus criando tudo muito bom e perfeito, né? O próprio Deus, na narrativa, vai dizer, e viu Deus que tudo era muito bom. Obviamente, né, Felipe, tudo que Deus faz é muito bom, não há dúvidas naquilo que Deus faz. E o homem e a mulher são inclusos nisso, né? O homem e a mulher também são obras da mão de Deus, e ele diz também dessa linha, é muito bom, isso vale para toda a criação. Na metade ali do capítulo 2, Adriana, a gente começa a ter o relato da queda, né? E o relato da queda, ele traz muitas questões para que a gente possa analisar, né? Ele traz muitas coisas que hoje, Patrícia, nós sofremos a consequência disso.
Amém, queridos? E eu quero trabalhar uma dessas questões com você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. Mas um ponto importante, antes da gente ir de fato para a mensagem, é a gente entender, Rafa, que quando nós estamos no jardim onde tudo é perfeito, Deus nos dá aquilo que numa escola dominical a nossa irmã Ana Carla chamou de autorização para viver. Deus faz o homem, a mulher e sopra nele o fôlego de vida. Só passamos a ser, Ricardo, ser vivente quando é soprado em nós o fôlego de vida. E por que uma autorização para viver, meu amigo Igor? Porque quando Deus chama, acabou. É o período. Você tem seu período, eu tenho o meu, a Zelinha tem o dela. Cada um de nós tem um período estipulado por Deus para ver. Obviamente, a queda, muitas vezes, Xande, ela vai interferir nessas questões. Vou te dar um exemplo. Né? Vamos pegar o vício do cigarro. Né? Todo mundo aqui sabe que quem fuma muito tem câncer. E aí, infelizmente, automaticamente, o câncer toma o pulmão, não tem pulmão, não respira. E, infelizmente, não é mínimo, a pessoa morre. Necessariamente, ele está nesse período de permissão de Deus? Ele pode ter adiantado, porque ele está fazendo um mal a ele. Então, assim, seguindo a ideia normal, sem a questão da queda e do pecado, né? O vício, ele é um pecado. Né? Todos nós temos um tempo estipulado por Deus. É importante que você entenda isso. Eu consegui me explicar? O exemplo foi bom do cigarro? Deu para entender? Deus está sob o controle de todas as coisas. Mas, às vezes, Cristina, eu interfiro, porque eu sou pecador. E aí eu me vicio em uma coisa que vai fazer mal. Isso não significa que Deus perdeu o controle, Camille. Eu é que me deixei levar pela queda. Tudo bem? É importante que a gente entenda isso, porque senão, Patrícia, a gente eu entro em algumas questões com Deus que podem ser explicadas já nesse início. Ali, Gênesis 1 e 2 já consegue dar um norte para a gente, Samir. Então, nós temos aquilo que chamamos, né, pela nossa amiga Ana Carla, de autorização de Deus para viver. Com a queda, com o pecado, né? No Éden, vamos voltar um pouquinho, no Éden, o homem está debaixo do Senhor, da bênção do Senhor. Né? O texto vai dizer para a gente que o Senhor passeia pelo jardim, e pergunta, e aí, Adriana, como é que está a vida? Muito bom, tranquilo? Né? Como é que estão as encomendas? E aí, Camille, como é que foi ontem? Dormiu bem? O Senhor passeia entre a sua criação muito boa no Éden. Com a queda, Pati, o homem e a mulher passam a conhecer, Rafa, mais dois senhores. E por que eu digo que com a queda? Porque na narrativa do Gênesis, esses dois senhores eles só vão começar a aparecer após o pecado. Quais são esses dois senhores, Larissa? Satanás e o eu. E eu já falei isso aqui para vocês uma vez, e eu quero repetir para você. Entre Satanás, o Senhor chamado Satanás, Senhor com S minúsculo, e o Senhor com S minúsculo, chamado eu, entre os dois tenha certeza, na disputa o eu é pior que Satanás. Tenha certeza disso. O nosso eu ganha rindo. Esses dias eu escutei uma coisa engraçada. Eu estava conversando com um padre lá no trabalho, e ele falou assim, olha, tem uns irmãos na igreja que ganham rindo de Satanás. Aí eu comecei a rir, né? Aquele... Esse padre é muito divertido. Né? E, assim, gente, ele falou, brincando, irmão humilde, mas é verdade. Entre esses dois senhores que o pecado apresenta ao homem e à mulher, o eu é o pior deles. O eu é esse senhor que vai mexer com a nossa estrutura de uma maneira que no Éden nós ainda não havíamos conhecido. Porém, de volta ao texto, né, eu quero voltar com você ao texto e fazer algumas análises aí com você. Acompanhe comigo aí, nesse primeiro momento, o versículo 9, por gentileza. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Por acaso, Simone,
eu sou responsável pelo Rafael? De onde vem essa ideia, meu amigo Eric? De onde tirou essa ideia, assim, de que agora eu decido? Se no plano perfeito, Patrícia, Deus nos dá uma autorização para viver. E aí vocês percebem que o diálogo de Caim com Deus é quase que um diálogo de um igual. Abusado, né, Simone? Vocês leem o texto, eu fico indignado com Caim. Ele fala como se estivesse sentado com um cara assim, na praça, o William conversando. E aí o William pergunta, Rogério, cadê a Zelinha? Ah, William, por acaso eu sou dono da Zelinha? Oh. Gente, que audácia, né? E aí a pergunta que me vem, Xande, é o que leva a criatura, Gabi, dialogar dessa forma com o seu Criador? O que faz a criatura, meu irmão e minha irmã, entender dentro dela que ela pode dialogar no mesmo patamar do seu Criador? Aonde foi que no relato da criação o Senhor falou, agora você fala de igual comigo? Não tem isso escrito. O que leva alguém a chegar a essa conclusão? E aí, você continua no mesmo texto, eu quero subir agora um pouquinho com você, que você vê que desde o início, como a Simone muito bem falou, Caim já está tomado pela sua ideia de certeza, porque o Senhor se preocupa com ele e fala, Caim, né, como eu brinquei assim, por que você está irritado? Meu filho, se você proceder bem, não vai ser bom, não vai dar certo. O que houve? É só você... Cristina, note o detalhe no texto. Deus dá uma condição de melhora para Caim. Se você proceder bem, não vai dar certo? Só que tem um outro detalhe importante, minha amiga Samile. O coração de Caim já estava tomado por aquilo que chamamos de inveja, ódio, arrogância. Porque o texto vai dizer para a gente, o coração de Caim já estava, né, ele usa aqui a palavra irritado, e aí tem outras versões, então eu vou usar a mesma palavra que o texto diz. O coração de Caim já estava tomado pela irritação. E consumidos, Ricardo, por esses, eu posso usar talvez a palavra sentimentos, Ana? Acho que sim, né? Consumidos por esses sentimentos que fazem parte de nós, e quando nós não sabemos lidar, porque, como eu falei, Patrícia, Deus dá uma opção para Caim, consumidos pela arrogância, Samir, e quando eu sou consumido pelo orgulho, por mais que eu ache, Gabi, que eu estou por cima, na verdade, eu estou a cada dia que eu estou mais orgulhoso, mais eu me torno escravo de mim mesmo. Cada dia, Simone, que a minha arrogância aumenta, e eu acho que eu posso falar com Deus de igual, Felipe, na verdade, eu estou me tornando um prisioneiro de mim. E o prisioneiro de si, ele não é, irmãos e irmãs, necessariamente aquele que ainda não conheceu a Cristo. Eu posso estar aqui convivendo com vocês e ser um prisioneiro de mim. Eu posso estar aqui convivendo com vocês e ser um prisioneiro da minha arrogância. Sim, existe, acontece. Porque às vezes a gente leva, né, às vezes eu tenho a tendência, Eric, de levar as coisas para quem está lá fora. Mas não. Às vezes aqui dentro, eu mesmo, Paty, eu preciso da sua ajuda porque eu sou prisioneiro de mim. E aí é por isso que eu estou dizendo que entre esses dois senhores aí, o eu e Satanás, o eu é o pior. Porque o eu, ele vai te aprisionando e vai te convencendo da sua verdade. Gente, Caim falar com Deus de igual. Quem convenceu Caim que ele podia fazer isso? A arrogância do coração dele. A irritação do coração. Então, veja como o eu, ele é sutil. Não, Caim, tu está com razão. Como é que o cara não aceita seu sacrifício? Ih, que nada, rapaz. Tu foi lá, separou o sacrifício. Aí, Samir, ele está por fora. Como é que ele não aceita? Você está com razão. Vai lá e mostra a sua verdade para ele. Quem faz isso? Eu vou aqui usar o nome da arrogância. E a arrogância, Felipe, me faz falar coisas, às vezes, para Deus, que
lá na frente eu vou pensar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu nunca deveria ter falado aquilo. Quem sou eu? Isso foi falado aqui várias vezes pelo Ricardo. Louvado seja Deus pela sua vida, Ricardo. Quem sou eu para, por exemplo, ministrar ao Senhor, irmã Leia? Quem sou eu, por exemplo, para estar aqui falando com vocês? Sabe? Então, o eu, ele vai tomando uma proporção e ele te convence. Porque Satanás, irmão humilde, Satanás, a gente chama a galera da oração, irmã Leia, Rafa, bota a mão e beleza, expulsou, show. E o eu, que você acha que é verdade? Que eu acho que é verdade, Xande. Expulsa como? Se é certeza. Se eu estou dentro de uma certeza, Pati. Entende? Não dá para... É certeza. Você vai munido daquela verdade. Eu vou munido da verdade. E aí, a gente precisa, né? Não vou dizer que é uma regra, mas, assim, é saudável que a gente leia sempre o Antigo Testamento em paralelo com o Novo Testamento. Porque Jesus é a conclusão do Antigo Testamento. Então, eu já quero convidar você, dentro dessa ideia do escravo, né, do prisioneiro de si, a dar uma olhada no Evangelho. Você, meu irmão e minha irmã, vai perceber que, diante da verdade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outros sentidos. Quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e aqui eu vou fazer um recorte, quando eu digo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que aquilo que nós tínhamos como certeza até o momento da devocional, e você abriu sua Bíblia, e eu abri minha Bíblia, em Mateus capítulo 1, já mudou. Já mudou. Até aqui, eu estava convicto disso, Simone, mas aí acordei de manhã, abri em Mateus capítulo 2, mudou. Mudou. Porque diante da verdade do Evangelho, as coisas começam a ser mexidas. O eu, ele não consegue, ele se irrita diante da verdade do Evangelho. Irmãos e irmãs, é muito importante que, independente do tempo de caminhada que nós temos na casa de Deus, é muito importante que, independente do período que a gente passe, a gente tenha sempre o coração voltado a ser confrontado pelo Evangelho. Caso contrário, seremos facilmente, irmãos humildes, levados pela mentalidade de Caim. Gênesis narra o primeiro homicídio. De lá para cá, Ricardo, já perdemos a conta, né? De Gênesis para cá, irmão, né? E aí eu venho com uma outra pergunta. Quem deu o direito de o ser humano tirar a vida do outro ser humano? Onde foi que nós lemos isso? Quando foi, Patrícia, que alguém falou na palavra de Deus, que é a nossa orientação, que eu tenho domínio sobre a vida do outro? Quem deu esse direito, Samile? Quem falou que podia ser dessa forma? É muito interessante porque eu volto ao ponto anterior. A mentalidade de Caim, Gabi, ela constrói verdades em nós, em mim, que nunca existiram. É aquela coisa, nunca esteve no texto bíblico. Não, está na Bíblia, irmão. Vê lá, procura na tua Bíblia. Aí você procura, Xande. Aí tu fala, rapaz, mas nunca teve. Não, tá sim, eu tenho certeza. Ela constrói verdades, irmãos e irmãs, que nunca existiram. E aí, automaticamente, ela nos traz direitos também que nunca existiram. E aí, por isso, em alguns momentos, se evita ler o Evangelho. Porque o Evangelho amassa o eu, Simone. O Evangelho pisa no Senhor chamado eu. Tô benzão, Pati, lá, a galera chega com uma mulher, irmã Leia, acusada de adultério. Ih, show de bola, vamos tacar pedra. Aí vem a verdade do Evangelho em cima da mentalidade de Caim. Ei, quem não tem pecado, atira a pedra. A mentalidade de Caim sendo destruída. Senhor, quem pecou? Pergunta eu e Rafa. Bobão, eu e Rafa, bobo. Senhor, quem pecou? Ninguém pecou, Rafael e Rogério. Era para a glória de Deus ser manifestada na vida dele. Porque eu e Rafa, a gente parte... Alguém pecou, Senhor. Está escrito lá, ninguém pecou. Isso aí é para que seja manifesto a glória de Deus. A mentalidade de Caim sendo amassada. A mentalidade de Caim sendo destruída. Porque o Evangelho
precisa me confrontar. E se vale para você, precisa te confrontar também, todos os dias. Todos os dias. Uma questão importante é que Provérbios, capítulo 18, não precisa abrir nesse momento, se você não quiser, eu vou ler aqui para você. Provérbios, capítulo 18, versículo 2 vai dizer que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Trazendo aqui para o nosso contexto, o tolo não tem prazer em aprender. O tolo não tem prazer em sentar e falar, Patrícia, me ensina, Zelinha, me ensina. Pô, me ensina aí, Maurício. Ele não tem prazer. Ele chega e quer externar o seu conhecimento, porque ele é prisioneiro dele, Samiri. Porém, quando eu estou vivendo como um tolo, passo a estar surdo para ouvir a voz de Deus e cego para enxergar a verdade revelada no Evangelho. Por isso, antes de ouvir, eu preciso ser curado. Antes de tentar enxergar a verdade do Evangelho, eu preciso ser curado da minha cegueira. Enquanto surdo para o Evangelho, Xande, não adianta. Você vai ouvir palavra, eu vou ouvir palavra, mas eu estou surdo, eu estou preso dentro de mim, Pati. Eu só consigo ouvir eu mesmo. Então eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser arrancado daquele lugar. Por isso, uma palavra que não pode faltar em nossos pensamentos, nós cristãos, confiantes no Senhor, redenção. Redenção, Maurício, é uma palavra que precisa estar a todo tempo em nosso momento, porque no meio do caos, do tumulto, da casa caindo, William, vem um Senhor e te tira com mão forte e te liberta, te redime, te faz novo, limpa eu e você da mentalidade pecaminosa de Caim. Veja que Caim aqui é só um exemplo, tá? Para a gente, não quero eu julgar Caim, porque quem sou eu para falar de alguém, né? Tá? Mas é só um exemplo. Então, nós precisamos, para conhecer e enxergar a verdade, nós precisamos todos os dias ser libertos e curados pelo Evangelho. Gente, isso é todo dia. Todo dia, o confronto com a palavra tem que ser todos os dias. E aí, vem a importância do Evangelho nesse mesmo texto. Abra aí no capítulo que nós lemos, capítulo 4, e dá uma olhadinha no versículo 26, por gentileza. Versículo 26. Vamos olhar juntos aí. O versículo 26 termina dizendo assim, ó: nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Tem isso na sua Bíblia? Capítulo 4, versículo 26? Aí na tela, está aí? Tem isso aí? Ainda não? Ah, tá. Ainda não. Isso. 4:26, isso. Ah, tá. Desculpa. Capítulo 4, verso 26. Foi? Pronto. No finalzinho tem dizendo, nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, tia Celinha, como o escritor do texto, ele é sutil. Filipe, caos, homicídio, mentira, o homem querendo tomar o lugar de Deus, o homem falando de igual com seu Criador, um tumulto danado, pais perdendo filhos, porque é importante lembrar que quando Caim mata Abel, alguém fica sem filho, tem uma mãe chorando e tal. No final, o escritor sutilmente coloca para a gente, Adriana, nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, dentre muitas questões aqui, o autor quer dizer para a gente, há esperança. Em meio ao caos, Gabi, há esperança. Há esperança. Dá para viver, dá para acreditar. Porém, queridos, a mentalidade de Caim, Larissa, ela está potencializada hoje em nossos dias.
Então, vamos fazer aqui, Simone, um recorte. Vamos pegar o local de trabalho da Simone. Vamos supor que lá, infelizmente, é um exemplo, tá? Se você trabalha com a Simone e está nos assistindo, é um exemplo. Vamos supor que onde a Simone trabalha, tem pessoas que mentem, pessoas que enganam umas às outras, Felipe, pessoas que não estão nem aí. E aí Deus coloca a Simone no meio desse tumulto. Para quê, Eric? Para invocar o nome de Deus. Senhor, mas eu sou fiel à tua palavra e estou nesse tumulto. Para quê? Para invocar o nome de Deus, Xande. É preciso que nós, homens e mulheres do Senhor, saiamos aí mundo afora para invocar o nome de Deus em meio ao caos. Crianças morrendo, homens e mulheres aí destruindo uns aos outros. Igreja do Senhor, eu e você, nós somos levantados para invocar o nome do Senhor. E como disse o Ricardo, se a igreja do Senhor soubesse o poder que há no nome de Jesus, meu irmão, a gente ia causar um barulho, Pati. A gente ia causar um barulho, meu irmão e minha irmã, porque a igreja foi chamada para invocar o nome do Senhor. Maurício, você foi chamado nesse tempo para invocar o nome do Senhor. É isso, é esperança. Não dá para perder tempo. Não dá, as coisas estão acontecendo e nós precisamos, lá no final, Simone, do versículo, a Simone vem e chama pelo nome do Senhor. Porque quem entra, Felipe, só vê bagunça. Quem entra só vê morte, destruição, ninguém gosta de ninguém, fofoca, não sei o que, aí você vai andando pelo corredor. Aí lá no final do corredor, igual o tal Rafa, tem a Simone. Aí o Espírito Santo revela ao teu coração ali, ó, tem alguém aqui. Sabe, aquela pessoa quietinha lá, ó, tem a Simone, mas o caos faz barulho, gente. O tumulto faz barulho, a multidão faz barulho. É tipo a mulher que foi trazida pelo Senhor acusada de adultério, apedreja, não sei o que, aquele tumulto, não sei o que lá. E aí o Senhor, em sua sabedoria, começa a escrever, Cristina, ó, quietinho ali. E aí a galera vai acalmando. O nome do Senhor precisa ser invocado pela igreja. Tem que ser desse jeito. Queridos, e aí nós caminhamos ainda em nosso texto, e eu quero trazer algumas sugestões práticas para nós a partir dessa reflexão. A primeira, eu quero repetir, todos os dias precisamos nos colocar diante do Senhor como criaturas que somos. Irmãos e irmãs, pasmem, mas o homem é a única criatura, Patrícia, que não entende o seu lugar. O homem e a mulher. Você sai aqui, né, tudo bem que está muito sol, mas se você vier aqui mais cedo, você vai ouvir, irmã Léa, os pássaros cantando, adorando ao seu Criador. As flores, Simone, coisa linda, quem tem planta em casa, coisa linda. Né? Os peixes nadando para lá e para cá, tudo lindo, adorando ao seu Criador. Todo mundo, Gabi, no seu lugar. Aí vem o homem e não sabe o seu lugar. O homem não sabe. Sabe por que ele não sabe? Pegando o exemplo dos peixes. Os peixes estão lá, o cara resolve jogar óleo no mar. Meu Deus! Quem falou para ele que ele pode contaminar, poluir daquela forma? Enfim, um exemplo. Sabe, quem falou para ele que ele é dono para fazer aquilo ali? Sabe, aí a gente precisa lembrar uma mensagem anterior, ministrada aqui nas quintas-feiras, que é a questão do mordomo. Eu e você, Samir, nós fomos chamados para ser mordomos. Cuidar daquilo que Deus fez. E quando a gente não cuida, Paty, fica meio chato. Entendeu? Cuidar, gente. O mordomo, ele cuida, mas uma hora o senhor da casa chega e cobra. O problema é a cobrança. Não é, Simone? Uma hora o dono da casa chega e pergunta, ei, Rogério, cuidou? Sabe? Mas a gente pega e se apega àquilo ali, né? Aí o eu vem e fala, não, pai, isso é teu. Isso é teu. Outro exemplo aqui, aproveitando que está gravando, que eu posso dar aqui, eu vou aproveitar que está gravando para que isso, de fato, seja externado, né? Você vê aí a violência contra as mulheres. Quem falou para um homem que ele pode bater numa mulher? Ele é dono? Eu sou dono dela? Quem falou isso, Maurício? Em algum momento está no texto bíblico dizendo que eu sou dono dela?
o dono da casa chega e ele cobra. E aí, Rogério, o que você fez com a esposa que eu coloquei do seu lado? Cuidou? Irmãos e irmãs, se tiver um texto bíblico com a palavra dono, vocês me procuram para a gente, porque eu nunca mais vou falar isso, mas até onde eu sei, não existe a palavra dono lá. Então, assim, que comece por nós, irmãos e irmãs, possamos assumir o nosso lugar, sabe, de criatura, declarando todos os dias a nossa dependência do Senhor. E aí o Espírito Santo nos enche. E aí acontece o que aconteceu aqui no momento do louvor, a gente começa a adorar o Senhor nos capacita, e aí o irmão William vem e traz a ministração da palavra no momento da oferta, e aquece os nossos corações. Por quê? A igreja tem que ser a primeira a reconhecer o seu lugar diante do Criador. Precisamos do Senhor mais do que tudo, em todo tempo. Não há tempo que não precisamos, nós precisamos do Senhor em todo momento. Segunda coisa, e aí vai uma outra sugestão, que tem muito a ver com a anterior, é preciso estar diante do Senhor sempre em condição de humilhação. Sempre. Diante de Deus, nós estamos sempre em condição de humilhação. Na mensagem anterior, que nós estávamos aqui juntos, eu dizia a vocês que entre nós, humanos, né, nós temos aí as hierarquias aí, né? Eu mesmo trabalho num lugar em que eu tenho os meus chefes, né, e aí tem aqueles que são mais abaixo de mim e tal, e isso é normal. Porém, diante do Senhor, Paty, nada disso vale. Diante do Senhor, a condição é sempre de humilhação. Porque o humilde, Felipe, ele tem um coração ensinável, Camille. O humilde, ele quer aprender. O humilde, ele está aberto a ouvir. O humilde, ele está aberto, Rafa, a ver, enxergar a verdade e ser transformado. Então, diante do Senhor, eu preciso, irmão humilde, estar sempre em condição de humilhação. E, por fim, em nome de Jesus, que eu e você, irmão e minha irmã, possamos deixar todos os dias o Evangelho nos confrontar. Todos os dias o Evangelho precisa nos confrontar. Existe uma verdade, e o nome dela é Jesus Cristo. Abaixo dessa verdade, Adriana, tudo pode ser mudado por ele. Sabe? E aí, o confronto do Evangelho, ele muda até as expressões, William. Porque, olha só, quando eu sou dominado pelo eu ouço a minha voz. Quando o Evangelho me confronta, Paty, eu ouço a voz dele. E o ele maiúsculo. Simone, dominado pelo eu faço a minha vontade. Confrontado por Evangelho, Rafa, seja feita a tua vontade. Samile, dominado pelo eu carrego a minha verdade. Confrontado pelo Evangelho, é a verdade dele. Dominado pelo Caim responde, não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Gabi, confrontado pelo Evangelho, Caim escuta o seguinte texto, Mateus capítulo 22, 39. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Dominado pelo Caim responde, o que eu tenho com meu irmão? Confrontado pelo Evangelho, Adriana, Jesus fala, ame o seu irmão como você mesmo. É mais ou menos assim que acontece, irmãos e irmãs. Então, em nome de Jesus, independente de quem nós somos, que possamos ser confrontados pelo Evangelho do Senhor todos os dias. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.